Só esperar começar a gravar. Beleza. Então, boa noite a todos. Vamos dar aí início a mais uma aula da disciplina de Lógica de Programação. Hoje a gente vai falar sobre um recurso muito importante dentro da programação, que são as estruturas condicionais, né? Mas antes de falar desse tipo de recurso, eu queria primeiro mostrar esse cenário que eu deixei preparado aqui no Tinkercad, para vocês perceberem o que eu pretendo fazer com o conteúdo da aula de hoje. Tá? Não se preocupe aqui com o que está sendo montado, eu vou explicar para vocês depois. Eu quero que vocês entendam aqui o seguinte. Aqui tem um cenário simplesinho, né, com 2 LEDs. Nós já tínhamos feito vários cenários, usando até mais de 2 LEDs, mas, assim, até então, o controle ele era automatizado. Então, nós fizemos um semáforo na aula passada, e a gente definia qual a sequência, né, em que os LEDs iriam acender e qual o intervalo de duração do tempo em que o LED ficaria aceso. Então, a gente criou uma lógica, né, usando o conceito de blocos, e se a gente quisesse alterar essa lógica, a gente tinha que interromper a simulação, vir no código, mexer no código e depois iniciar a simulação de novo. Tá? Esse cenário, olha só que interessante. Eu vou iniciar a simulação, observe aqui o monitor serial, nada está acontecendo. Eu vou clicar aqui nessa caixinha aqui, vou digitar a letra A, né? A de amarelo, né? A cor de um LED, e vou dar Enter. Né? E olha o que acontece. O LED acende. Né? O LED amarelo acende. Eu vou digitar a letra V, de vermelho, vou dar um Enter, e aí o LED amarelo apaga e o vermelho acende. Eu vou apertar a letra D para desligar, e aí os 2 LEDs ficam apagados. Tá? Então, assim, isso daqui é um exercício simples, bobo até, mas é só para mostrar para vocês que a gente pode, e muitas das vezes a gente faz, né, interações com o nosso programa. Então, a gente determina, no nosso momento, no momento em que o usuário desejar, algo que o programa tenha que fazer. Né? Então, isso que eu fiz aqui, usando, né, letras do meu teclado, eu poderia muito bem transformar isso daqui num aplicativo, né, num app, com uma interface bonitinha lá, com botões, né, onde a pessoa coloca, né, toca o dedo lá no, sei lá, no botão amarelo, e aí, ao tocar o dedo nesse botão amarelo, o programa iria enviar, por exemplo, a letra A, né, o programa que tá no app, lá no celular, ele ao receber o toque na tecla amarela, ele enviaria pela rede a letra A, e aí um outro programa que estivesse rodando aqui dentro do Arduino, ao receber essa letra A, iria interpretar como um comando para acender o LED amarelo. Então, remotamente, né, eu poderia acender um LED. Aí você poderia projetar isso para coisas diversas, né? Ao invés de um LED, isso poderia ser a lâmpada do jardim, né? Ou então poderia ser ligar, sei lá, algum dispositivo eletrônico, né? Ligar a televisão, ligar o ventilador, enfim, ligar o aparelho de som da casa. Então, assim, desde que você tenha um programa instalado, né, dentro de um hardware específico, e que esse programa permita receber comandos externos, né, ou seja, ele não vai funcionar de uma forma automática o tempo todo. Ele pode até ter algum tipo de automação, mas ele também permite receber comandos externos. Né? Então, se o programa tiver condições de receber comandos externos, ele pode, então, ser controlado de acordo com a vontade do usuário. Tá? E é isso que eu quero discutir com vocês nessa aula de hoje. Tá? Então, antes da gente mexer em código, propriamente dito, eu preciso de um pouco de teoria. Tá? Então, eu vou compartilhar aqui uma outra guia. Opa, cliquei em compartilhar, não é compartilhar, não, é apresentar.
Então, a gente vai falar um pouquinho sobre estruturas condicionais. Então, vamos ver o que isso aqui significa e como é que a gente pode utilizar essas estruturas para poder fazer algo semelhante a isso que eu acabei de mostrar para vocês. Tá? Então, a gente viu conceitos básicos, nós vimos algumas estruturas, nós vimos alguns comandos, e o que nós vimos até agora foi usado para construir algoritmos simples, programas simples. Tá? Então, a gente pode solicitar valores de entrada aos usuários, isso daqui eu não mostrei ainda, vou mostrar hoje. E, pensando em termos de algoritmo, pensando em termos de uma linguagem estruturada, a gente vai usar um comando chamado comando leia. Esse comando leia é só para poder facilitar a nossa interpretação acerca daquilo que nós queremos que o programa faça. O comando que vai ser enviado para o computador, ele vai ser diferente dessa palavra leia. Isso vai depender da linguagem de programação. Mas para nós aqui, nós vamos usar essa palavra aqui, leia. Então, toda vez que eu inserir esse comando em um algoritmo, o que eu quero com o comando leia? Eu quero que o meu algoritmo, o meu programa, esteja preparado para ler alguma coisa que será enviada para ele. Né? Ou seja, o comando leia vai ser utilizado para que o meu programa interaja com o usuário. E nós ainda podemos enviar valores de saída do sistema por meio do comando escreva. Então, o comando escreva é o contrário do leia, né? Quando eu executar o comando escreva, quando eu colocar o comando escreva no meu algoritmo, eu quero que que o programa que vai executar isso posteriormente, entenda que eu estou determinando que ele escreva alguma coisa que o usuário possa ver. Ou apresente algum tipo de sinal que chame a atenção do usuário. Né? Não necessariamente escrever um texto. Mas a ideia é essa. Comando leia, o programa vai receber algum estímulo externo, em geral do usuário. Comando escreva, o programa vai emitir, né, algum alerta externo, tá? Para fora do programa. Bom, isso são apenas ferramentas que nós vamos utilizar para poder receber e enviar dados. Né? Receber dados do programa e enviar dados para o programa. Porém, mesmo com esses recursos, essas possibilidades elas são ainda bastante limitadas. Nós não temos ainda condições de criar programas que consigam tomar decisões durante o tempo de execução. Então, no início da aula, eu comentei com vocês. Depois falei, olha, até então, nós escrevemos aí, criamos programas que realizavam ações, mas se eu quisesse mudar o comportamento, eu teria que interromper a execução do programa, mexer lá no meu algoritmo e depois voltar a executá-lo. Então, nós tínhamos lá, por exemplo, na aula passada, 3 LEDs, representando um semáforo. Então, um LED acendia, aguardava um tempo aceso, depois que esse tempo passava, ele apagava, acendia o próximo, que ficava aceso por um determinado instante, passado o tempo, ele apagava também, acendia o próximo, e aí isso ficava num ciclo. O tempo, o intervalo entre o acendimento de um LED e outro, a gente determinava lá no nosso código. E quando a gente queria mudar isso, a gente precisava interromper a simulação, interromper o programa, né, interromper a execução, mexer nos valores que representavam o tempo de intervalo entre um LED e outro, e depois executar de novo. O que eu quero agora é permitir que o meu programa mude o seu comportamento durante o tempo que ele estiver em execução. Eu não preciso parar o programa para que eu altere o comportamento dele. Tá? Então, como eu mostrei agora há pouco, se eu digitar uma letra A, eu acendo o LED amarelo. Se eu digitar a letra B, eu acendo o LED vermelho. Se eu digitar uma letra D, eu desligo os 2 LEDs. Tá? E eu posso, inclusive, classificar determinados valores de variáveis. Como é que a gente consegue fazer isso? Vamos pegar aqui um exemplo. Que a gente não vai implementar isso aqui, mas é só para a gente tomar por base. Então, imagine que eu preciso criar um algoritmo para classificar
se uma pessoa ela é maior de idade ou menor de idade. E isso vai ser feito, essa classificação vai ser feita a partir da idade da pessoa. Então, a ideia é criar um algoritmo que leia a idade de uma pessoa. Então, o algoritmo vai receber essa informação do usuário. Ele vai, então, analisar o conteúdo informado para essa variável, e aí ele vai tomar uma decisão. Se a idade que foi informada, o valor que foi informado para essa variável, ele for maior ou igual a 18 anos, então o programa vai considerar a pessoa maior de idade. Por outro lado, né, se a idade não for maior ou igual a 18, então, na verdade, se ela for menor que 18 anos, ele vai considerar que essa idade que a pessoa é menor de idade. Tá? Bom, mas vamos pegar só essa análise aqui por enquanto. Eu quero verificar se a pessoa é maior de idade. Como é que a gente vai fazer isso? Então, para resolver esse tipo de situação, onde eu tenho um determinado valor para avaliar, e eu vou executar uma ação a partir do resultado dessa avaliação. Para poder fazer isso, eu preciso de usar estruturas condicionais, ou estruturas de condição. Tá? Uma estrutura condicional, como vocês já viram aqui na explicação, do ponto de vista de algoritmo textual, ela se apresenta a partir da palavra se. Exatamente dando a entender para o programa que naquele momento ele vai ter que tomar uma decisão. Então, se alguma coisa acontecer, ele vai fazer uma ação. Se aquela coisa não acontecer, ele não faz aquela ação. Então, a construção que a gente utiliza do ponto de vista de algoritmos textuais é essa aqui. Ó. Eu coloco a palavra se para dizer que a partir desse ponto eu tenho eu tenho que tomar uma decisão. Depois eu coloco uma expressão lógica. Essa expressão lógica, depois eu vou mostrar exemplos aqui, mas é alguma construção, conforme aquelas que nós vimos em aulas passadas, que retorne valor verdadeiro ou falso. Então, a expressão lógica poderia ser se a nota do aluno é maior ou igual a 6. Isso é uma expressão lógica. Nota maior ou igual a 6. Então, eu não sei qual é a nota do aluno, mas a partir do momento que eu construo essa expressão, caso a nota seja maior ou igual a 6, a expressão retornaria valor verdadeiro. Caso a nota seja menor que 6, a expressão retornaria valor falso. Então, eu coloco como critério para tomada de decisão uma expressão lógica. Qualquer construção, de acordo com o objetivo do meu problema, que retorne verdadeiro ou falso. Por quê? Porque se essa expressão lógica retornar valor verdadeiro, então o comando que eu coloco aqui dentro desse bloco aqui vai ser executado. E pode ser mais de um comando. Se essa expressão lógica for falsa, se ela retornar um valor falso, então eu não vou executar esse comando. E nesse caso aqui, eu simplesmente pularia esse comando, e caso houvesse outros comandos aqui após o fim da estrutura condicional, eu executaria os próximos comandos. Tá? Então, vamos ver aqui um exemplo, com a ideia da maioridade. Aqui estou explicando textualmente o que eu falei para vocês aqui de maneira verbal. Tá? O que seria expressão lógica e como é que as coisas acontecem. Bom, então, está aqui o algoritmo que atenderia aquele problema inicial que eu apresentei para vocês. Então, eu estou chamando esse algoritmo aqui de condição. Estou dizendo que esse algoritmo vai usar uma variável chamada idade. Estou dizendo qual é o tipo dessa variável. Essa variável aqui vai ser do tipo inteiro, ou seja, eu estou dizendo que essa variável está sendo alocada aqui no meu programa e está sendo preparada para receber valores do tipo inteiro. Então, não se espera que a variável receba um valor, por exemplo, real.
não se espera muito menos que ela receba um valor do tipo caractere, ou cadeia de caractere. E nem tampouco que essa variável receba um valor lógico. Ela não está sendo preparada para isso. Ela até será usada numa expressão lógica, mas a variável vai receber um valor inteiro. Depois, eu inicio aqui o que seria os comandos, o bloco de comandos que vai ser executado. Então, o primeiro comando é o comando escreva. E lembrando que eu acabei de falar para vocês, o comando escreva, quando ele é colocado no algoritmo, significa que o meu programa vai escrever alguma coisa para o usuário ver. Não é o contrário. Tá? Então, o comando escreva, ele é entendido, ele é interpretado como: pegue o que eu coloquei aqui entre parênteses e entre aspas e apresente para o usuário. Qual que é o objetivo desse comando aqui? É dizer para o usuário o que o programa está esperando. Então, eu estou criando aqui um programa, estou criando um algoritmo que tem como objetivo dizer se a pessoa é maior de idade. Então, para saber isso, o programa precisa que o usuário informe a idade dele. E aí eu, então, escrevo primeiro uma frase que dê para o usuário exatamente essa noção de que o programa está esperando. O programa está esperando que ele digite a idade. Então, isso daqui, esse comando, faz com que apareça na tela para o usuário uma mensagem exatamente como eu digitei aqui. Isso daqui, pessoal, quem se lembra da aula passada, é equivalente a eu pedir para escrever lá no monitor serial. Eu coloquei lá um comando, comando não, eu coloquei lá deixa eu compartilhar aqui para vocês se lembrarem. Eu usei aqui, ó, esse comando aqui, ó, imprimir no monitor serial. Então, aqui por padrão vem o Hello World, mas eu posso mudar essa palavra aqui essa frase, né, esse texto do jeito que eu quiser. Então, quando esse bloco é executado, o efeito é escrever o que eu pedi, o que eu coloquei aqui, é escrever aqui no monitor serial. Nós fizemos um exercício disso na semana passada. Tá? Aqui no algoritmo, o comando escreva tem a mesma função. Só que ao invés de escrever no monitor serial, que é algo relacionado com o Arduino, isso aqui vai escrever na tela de qualquer computador. Tá? Ou poderia escrever na tela de um dispositivo móvel, ou se isso aqui estiver sendo usado para controlar um outdoor eletrônico numa cidade, então esse comando escreveria essa frase no outdoor lá, de maneira que o pessoal está transitando pelas ruas pudesse enxergar. Mas não é o caso aqui. Então a ideia é, eu vou escrever essa mensagem e logo depois eu tenho o comando leia. O comando leia, como eu acabei de falar, é um comando que faz com que o programa fique aguardando algo do usuário. Então, ele escreveu para o usuário o que ele quer. Ele quer a idade. E depois ele interrompe a execução, ele fica parado aqui, aguardando que o usuário informe aquilo que ele pediu, aquilo que o programa pediu. Então, o usuário vai digitar alguma coisa e, quando o usuário pressionar Enter, aquela informação que o usuário digitou, o programa vai ler, né, vai pegar lá do teclado e vai armazenar o valor na variável que eu indiquei aqui, no caso aqui a variável idade. Então, esse par de comandos aqui, que é muito comum a gente encontrar em qualquer algoritmo, em qualquer programa, ele vai ser usado sempre que o meu programa precisar interagir com o usuário, solicitando que ele informe algo, que o usuário apresente alguma informação para que o programa possa continuar funcionando. Então, depois que o usuário informou a idade dele, e o programa já tem esse valor guardado dentro dessa variável, aí ele chega finalmente aqui na estrutura condicional. Então, o que vai acontecer? Lembra? A partir do momento que o programa encontra a estrutura condicional, aqui indicada pela palavra se, ele sabe que ele está diante de um ponto de tomada de decisão. Então, ele vai ter que tomar uma decisão. A decisão, basicamente, eu vou executar os comandos que estão dentro desse bloco, no caso aqui é um comando só. Eu vou executar isso daqui ou não? Então, até agora, nós criamos aí sequências de comandos que eram executados sempre. Né? Então, todos os comandos que eu coloquei nos nossos algoritmos,
eles eram executados, porque nós não tínhamos ainda aprendido essa estrutura condicional. A partir desse momento, nós começaremos a usar recursos onde um comando que eu coloco no meu código, que eu coloco no meu algoritmo, ele pode ou não ser executado. Depende de quê? Depende do que vai acontecer durante a execução do programa. Então, se o usuário informar a idade, por exemplo, 20, quando chega nesse ponto, ele vai fazer a avaliação dessa expressão lógica. Ou seja, ele vai verificar se o valor que a idade, que a variável idade possui, no caso 20, como eu falei agora há pouco, é maior ou igual a 18. Então, ele avalia a expressão. 20 é maior ou igual a 18? Né? Sim, verdadeiro. Então, se a condição, se a expressão lógica retornar verdadeiro, então o programa vai executar o comando que está dentro desse bloco aqui. Tá? Então, ele vai escrever na tela, você é maior de idade. Se o usuário tiver informado, por exemplo, o valor 10 como sendo a sua idade, o programa vai chegar aqui e vai fazer essa avaliação. Ele vai analisar. O valor que o usuário informou, 10, é maior ou igual a 18? Falso. 10 não é maior ou igual a 18. Então, se isso daqui é falso, ele não vai executar o que está aqui dentro. Ou seja, ele iria pular, né, esse bloco aqui e pegaria o próximo comando, né, o próximo comando que vem ao final da estrutura condicional. Nesse caso aqui, não tem outro comando. Ao final da estrutura condicional, o que eu encontro? Eu encontro o fim do algoritmo. Então, com essa construção, se o usuário informar uma idade que seja maior ou igual a 18, então se for 18, ele vai fazer essa comparação e vai chegar à conclusão que é verdadeira a expressão. 18 é maior ou igual a 18. Né? 18 é igual a 18. Então é verdadeiro. Ele escreveria isso aqui. Mas se isso aqui for menor que 18, ele não vai escrever nada na tela. Ele vai pular esse comando e como não tem outra informação, não tem outro comando aqui, ele simplesmente vai deixar o usuário sem resposta. Então, se o usuário informar uma idade menor que 18, o programa vai, então, pedir a idade, o usuário vai digitar essa idade menor que 18, o programa vai fazer a análise dessa expressão, e ao constatar que ela retorna o valor falso, o programa simplesmente finaliza. Né? Que é claro que, do ponto de vista do usuário, isso é extremamente ruim. Imagina você interagir com o programa, que te pede lá uma série de informações, e aí o programa internamente analisa o que você informou, e aí constata que aquele conjunto de informações não é adequado para a execução e finaliza. Sem te dar nenhum feedback, nem pelo menos dizer o seguinte, olha, esse conjunto de dados que você informou não é adequado para a execução. O programa será finalizado. Né? Então, nesse caso, o programa simplesmente iria fechar e o usuário possivelmente poderia achar que o programa está com algum problema, né? Aconteceu um bug. Tranquilo, pessoal, até aqui? Alguém quer fazer alguma pergunta? Vocês estão me escutando? Professor, deixa eu fazer uma pergunta. Pois não, Renan? Se eu quisesse, por exemplo, colocar esse algoritmo para rodar, para ter uma ideia, onde eu poderia colocar, por exemplo, para me testar o algoritmo, se a lógica está certa? Renan, existem algumas ferramentas que você pode utilizar para executar um algoritmo. Tá? Existe uma que era muito comum de ser utilizado, vou ver se ela ainda existe aqui, chama Visalgo. Ela existe. Só que é o seguinte, essa linguagem, né, essa ferramenta, ela tem lá uma estrutura própria. Vou colocar aqui o link para você ver, caso você tenha curiosidade de instalar. Ela tem uma estrutura própria, Renan. Quer dizer, você vai escrever o seu algoritmo, não necessariamente de forma idêntica como eu estou mostrando aqui, mas é bem parecido com isso daqui. Tá? Mas aí o que acontece? Eu acho que não vale a pena vocês gastarem tempo em aprender qual que é a estrutura de comandos adequada para o Visalgo, né? Porque depois, quando a gente estiver falando da linguagem de programação propriamente dita, né, a linguagem C,
você vai ver que você vai ter que aprender quais são os comandos que precisam ser utilizados para executar o programa na linguagem C. Então, eu diria que seriam dois esforços, né? Você aprender como construir um algoritmo e colocar isso dentro de uma ferramenta como o Visual, e aí depois você aprender como que você coloca isso num compilador real, né? Compilador profissional, como compilador C. Tá? Então, assim, não preocupa com isso agora, não. Aqui eu estou colocando esse exemplo só para vocês entenderem a lógica por trás do conceito de estrutura condicional, tá bom? Depois nós vamos fazer isso de uma maneira ainda lúdica, né, usando blocos, e eu vou, até para sanar um pouquinho a sua curiosidade, eu vou mostrar para vocês como que seria o código que vai fazer aqueles LEDs acenderem na linguagem C, que é a linguagem usada pelo Arduino. Tá? Eu mostro depois, mas você também não precisa ficar preocupado em entender toda a estrutura de código que eu vou mostrar para vocês depois. Tá? Tudo bem, Renan? Assim, entendi. Muito obrigado. Tá? De nada. Mas aquela história, se você quiser, né? Não, Kleber, eu quero testar, eu quero fuçar um pouquinho, então baixa aí o Visual aí, e aí você vai ver como é que ele funciona. Tá? Bom, aqui acabou que não ficou do jeito que eu queria. Deixa eu colocar o fluxograma completo aqui. Então, aqui é o fluxograma desse exercício, tá? Ou desse problema que foi resolvido com o algoritmo. Tá? Então, um fluxograma é uma forma também de você escrever um algoritmo de uma maneira visual. Então, todo fluxograma começa com essa elipse aqui, com a palavra início, exatamente para que você saiba onde começa o fluxo, né? Por isso fluxograma. E aí você vai seguindo a seta e vai verificando por onde o algoritmo passa, na ordem correta. Então, a primeira coisa é ler a idade. Aí, aqui, alguém poderia questionar, Kleber, cadê o comando de escrever que o programa quer, que o programa está esperando o usuário apresentar a sua idade? No caso do fluxograma, a intenção, a ideia, é você não poluir visualmente a sua solução. Então, quando você encontra no fluxograma uma estrutura de leitura, você deve subentender que, antes da leitura propriamente dito, o programa que vai ser implementado precisa escrever uma mensagem na tela para que o usuário saiba o que o programa está esperando. Tá? Então, aqui há uma abstração. Estou dizendo aqui que a primeira coisa que o programa tem que fazer é ler a idade do usuário. Mas quando eu digo que tem que ler a idade, fica subentendido, fica implícito, que o programa também tem que pedir para o usuário digitar a idade, porque senão o usuário vai ficar sem saber o que o programa está esperando. Tá? Mas olha só que interessante. Depois que o programa leu a idade, ele vai entrar aqui numa estrutura condicional. E o que caracteriza uma estrutura condicional num fluxograma? Exatamente a bifurcação. O fluxo ele veio aqui de uma maneira linear, aqui no caso até bem pouquinho, né? Mas na hora que ele chegou na estrutura condicional, que é representada por um losango, houve uma bifurcação. Então, a princípio, eu tinha só um caminho para seguir. Do início, eu vim para cá, daqui, eu vim para cá. Não tinha escolha. Mas na hora que eu cheguei nesse ponto aqui, agora eu tenho duas possibilidades. Eu posso vir por aqui e chegar no fim do algoritmo, ou eu poderia continuar reto e também chegar ao fim do algoritmo. Só que se eu continuar reto, eu vou passar por um outro comando antes de chegar no fim. Né? E o que vai dizer para o meu programa se eu vou pelo caminho reto ou se eu vou por esse desvio aqui? É exatamente a avaliação aqui dessa expressão lógica, que é compatível também com o que estava escrito lá no algoritmo textual. Então, aqui, dentro... Bom, o losango, ele representa a estrutura condicional, do ponto de vista de fluxograma. A estrutura condicional precisa de uma expressão lógica que sirva de base para a tomada de decisão. A expressão lógica está escrita aqui dentro. Então,
A pergunta é, a idade que foi lida aqui é maior ou igual a 18? Se for verdadeira essa expressão, então o caminho é esse aqui. Ó. Se for verdadeiro, siga por aqui. Né? E se ele seguir por aqui, obrigatoriamente ele vai passar por essa caixinha, que é um outro comando, que diz que o programa tem que escrever na tela que a pessoa é maior de idade. E depois ele finaliza a execução. Mas, se essa condição aqui for falsa, então o caminho que vai ser seguido é outro. Né? O caminho é esse aqui. Ó. E esse caminho aqui leva o programa direto para o fim. Ou seja, se a idade não for maior ou igual a 18, então o programa não vai fazer mais nada. Ele simplesmente vai finalizar a sua execução. Tá? Bom, e como eu falei, um programa que te pergunta algo e pode ou não te dar uma resposta é um pouco estranho, porque se por acaso ele não te dá resposta, você pode achar que o programa não está funcionando. Então, eu quero modificar o programa anterior de maneira que ele diga que a pessoa é maior de idade, quando a idade for maior ou igual a 18, mas também ele diga que ela é menor de idade quando a pessoa tiver menos que 18 anos. Então, vão ser dois caminhos diferentes, como eu mostrei agora há pouco no fluxograma. Porém, independentemente de qual seja o caminho que vai ser tomado, o programa vai escrever alguma coisa na tela. Frases diferentes, mas ele vai escrever alguma coisa na tela. Tá? Então, a ideia é essa aqui. Ó. Eu vou trocar, né, a estrutura condicional se então por uma outra estrutura chamada se então se não. Né? E a ideia é o seguinte: se a expressão lógica for verdadeira, eu vou executar uma ação, conforme eu mostrei para vocês. E se ela for falsa, eu vou executar uma ação diferente. Tá? Dessa forma aqui. Olha só. Então, percebam, do início até a estrutura condicional, o fluxo é o mesmo, não mudou nada. Tá? E da mesma forma, eu posso ir pelo caminho verdadeiro ou posso ir pelo caminho falso. Passando pelo caminho verdadeiro, eu vou escrever uma mensagem na tela, né, dizendo que a pessoa é maior de idade, e chego no fim, como tinha acontecido. Passando pelo caminho falso, ou seja, se essa condição for falsa, quer dizer então que a pessoa não tem nem 18 anos, ela tem menos que 18 anos. Então, eu vou passar por aqui, mas eu não vou direto para o fim do programa. Eu vou, antes, executar este comando aqui, que é parecido com o comando da esquerda, mas ele tem uma diferença aqui no conteúdo, né? Então, eu estou dizendo para a pessoa que ela é menor de idade. Tá? Então, essa estrutura é chamada de se então, se não. Por quê? Porque dentro do algoritmo, olha, até aqui, ó, é igual. Então, eu estou dizendo que eu vou usar uma variável para guardar a idade da pessoa. Eu estou interagindo com o usuário aqui para dizer que eu quero que ele informe a idade dele. E estou guardando, estou preparando o meu programa para guardar o valor digitado dessa variável idade. Eu estou verificando se essa variável idade tem um valor maior ou igual a 18. Se isso aqui for verdade, eu vou executar esse comando, ou seja, vou escrever essa mensagem na tela. Mas observe que agora eu tenho um complemento da minha construção. Né? Eu tenho um complemento que eu não tinha antes. Né? Então, se isso aqui for verdade, então ele vai fazer isso aqui. Vai escrever isso aqui na tela. Se não, e aí eu não preciso dizer qual é a condição contrária, porque o programa sabe que o contrário disso aqui é a idade ser menor que 18. Então, basta colocar a palavra se não, que o programa vai entender que é a condição contrária. Então, se isso aqui não for verdade, quer dizer, então, que a pessoa tem menos que 18 anos, e aí o programa vai escrever essa frase aqui na tela. Ele vai dizer que a pessoa é menor de idade. Observe que quando eu uso a estrutura condicional composta, né, se, então, se não, os comandos que eu tenho no primeiro bloco, se eles forem executados, os comandos que estão no segundo bloco não serão, e vice-versa. Se os comandos que estão no primeiro bloco, na primeira parte aqui,
não forem executados, é porque a condição é falsa. Então, eu vou executar os comandos que estão no segundo bloco. Então, a estrutura condicional completa, que tem o se, então, se não, ela faz com que os comandos que a gente coloque no nosso programa não sejam executados em sua totalidade. Então, quando eu chego no bloco condicional, que tem a cláusula se não, significa que ou eu executo uma parte ou eu executo a outra parte. Eu nunca vou executar as duas partes no mesmo momento, na mesma situação, para o mesmo valor da idade. Tá? Então, que fique claro isso para vocês. Tudo bem até aqui? Tudo certo. Beleza, Matheus. Bom, eu posso também utilizar variáveis na apresentação dos resultados. Tá? Então, por exemplo, eu poderia armazenar um valor numa variável de maneira que a frase fosse escrita só no final e essa frase iria variar o conteúdo exibido conforme o valor de uma variável. Então, olha só essa modificação no algoritmo. Eu tenho aqui a variável que vai guardar a idade, como nós já tínhamos, tá? Essa variável é uma variável inteira, do tipo inteiro. Eu tenho aqui, né, o comando que vai interagir com o usuário, os dois comandos que vão interagir com o usuário para poder solicitar dele a idade. Eu tenho aqui a expressão lógica que vai verificar se a idade do usuário é maior ou igual a 18 anos. Tá? E observe que agora, dentro da cláusula, então, eu não tenho mais o comando escreva. Eu não estou aqui nessa cláusula aqui, ou melhor, dentro desse bloco de comandos, eu não estou escrevendo, eu não estou dizendo para o meu programa escrever nada na tela para o usuário. Eu simplesmente estou guardando uma informação numa variável. Né? Uma variável que eu criei aqui. Ó. Eu estou dizendo para o programa que agora ele vai fazer uso de duas variáveis. Né? Não só a variável idade, ele vai usar também a variável maioridade. Só que essa variável maioridade é do tipo cadeia de caracteres. Né? Por quê? Porque eu estou aqui, na minha solução, eu estou visualizando o fato de que, dependendo do valor da idade, eu vou guardar uma palavra diferente nessa variável aqui, que eu estou chamando de maioridade. Então, olha só, se a idade for maior ou igual a 18, ao invés de escrever de imediato alguma coisa na tela, eu estou dizendo para o programa pegar a palavra maior, né? A palavra maior, esses 5 caracteres aqui, e atribuir esse valor para a variável maioridade. Ou seja, lembra quando eu crio a variável? Ele vai lá na memória do computador e reserva um espacinho, como se fosse uma gaveta, e coloca uma etiqueta, né, nesse espacinho, né, para identificar a gaveta. Né? O nome da variável é essa etiqueta, é o que está escrito nessa etiqueta, a maioridade. Então, quando eu executo esse comando, que é um comando de atribuição, eu estou dizendo para o meu programa pegar esse valor aqui, né, esse conteúdo aqui, e armazenar na posição de memória reservada para essa variável. Então, se passar por aqui, o programa vai pegar a palavra maior e vai guardar nessa gaveta, nessa posição de memória. Porém, se a idade não for maior ou igual a 18, então eu vou executar a cláusula se não. Então, eu pulo isso daqui, eu não executo isso e venho para cá. Ou seja, eu também estou fazendo uma atribuição. Eu também estou pedindo para o meu programa guardar um valor numa variável. A variável é a mesma, mas o valor é diferente. Então, observe que quando eu passo aqui pela estrutura condicional, o que está acontecendo agora? Ao invés de escrever alguma coisa para o usuário visualizar imediatamente, eu simplesmente estou decidindo qual palavra que eu vou guardar na variável maioridade. E aí, depois que eu fiz essa ação, olha que legal, a estrutura condicional termina aqui. Então, olha só, esse comando aqui, ó, eu vou executar, o meu programa vai executar sempre. Esse comando aqui, ele também vai executar sempre. A avaliação da expressão lógica, o meu programa vai executar sempre. Porém, esta atribuição
e esta atribuição serão executadas de maneira condicional. Então, pode ser que eu execute uma e não execute a outra. Porém, quando eu chego aqui nessa construção aqui, fim C, eu estou dizendo no meu programa que a estrutura condicional acaba aqui. Ou seja, independentemente qual foi o comando que ele executou, a partir desse ponto, ele vai executar todos os comandos que aparecerem no meu algoritmo, até o final do algoritmo. Ou até eu encontrar outra expressão, outra estrutura condicional. Tá? Então, esse é um comando que vai ser executado sempre. É um comando de escrita. Vai aparecer uma frase na tela. A frase vai ser, você é, aqui entre aspas, e eu coloquei aqui uma vírgula e a variável maioridade. Por que eu fiz isso? Porque aqui, eu quero que seja colocado, nesse lugar aqui, não a palavra maioridade, a palavra que dá nome à variável. Eu quero que seja colocado aqui o conteúdo dessa variável. Então, vai aparecer escrito esse texto, você é. Vai aparecer escrito esse texto aqui, de idade. E o que vai estar entre essas duas partes fixas vai ser o conteúdo da variável maioridade, que pode ser maior ou pode ser menor. Depende de quê? Depende da idade da pessoa. E aí, conforme a idade da pessoa, o programa vai executar essa atribuição ou essa atribuição. E aí a palavra que vai aparecer aqui vai ser a palavra coerente. Então, se a pessoa, por exemplo, colocou que a idade dela é 20 anos, então 20 é maior ou igual a 18, o que o programa faz? Pega a palavra maior e guarda na memória, lá na gavetinha reservada para a maioridade. E pula para cá. Porque se ele fez esse comando, ele não faz o outro, ele pula para cá. Quando ele chega aqui, ele vai escrever esse texto, do jeito que está aqui, e aí ele viu que tem uma variável. Então ele vai pegar, vai lá na memória, vai abrir a gavetinha, vai pegar o conteúdo que está lá dentro, no caso a palavra maior, e vai colocar essa palavra aqui. Vai ficar assim, ó, você é maior de idade. Tá? E aí eu teria um efeito semelhante ao que nós tínhamos no algoritmo anterior, só que construído de uma maneira alternativa aqui. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Matheus, Renan, Beleza, tudo ok. Thomas, Gabriel. Legal. Bom, o fluxograma, considerando a variável, né, seria isso aqui. Ó. Pulei. Então, olha só. Eu começo sempre por aqui, passo aqui pela leitura da idade da pessoa, chego na estrutura condicional. Então, esse fluxo aqui, ele é recorrente, ele é obrigatório, vai acontecer sempre. Quando eu chego na estrutura condicional, eu sempre vou ter dois caminhos. O caminho da verdade e o caminho da falsidade, né? Então, se a condição, se a expressão lógica for verdadeira, eu venho para cá. Se a expressão lógica for falsa, eu venho para cá. Agora, ao invés de eu colocar um comando de escrita na tela, eu estou colocando um comando de atribuição, conforme o algoritmo textual que eu mostrei para vocês agora há pouco. Então, se for verdadeiro isso aqui, eu vou guardar o valor, a palavra maior, na variável maioridade. Se isso aqui for falso, eu vou guardar uma outra palavra. E olha só que interessante. Independentemente de qual foi o caminho que eu segui, eu vou chegar no mesmo ponto. Então, o programa continua a sua execução de forma incondicional. Então, essa condição, ela só teve validade para decidir qual o conteúdo que eu vou armazenar na variável maioridade. Depois que eu decidir qual é o conteúdo, eu volto para um ponto comum. E aí o programa vai executar esse comando, independentemente qual seja a idade da pessoa. Tá? Ele vai escrever na tela uma frase. A execução do comando independe da idade. Porém, o que vai aparecer na tela vai variar conforme a idade. Por quê? Porque eu estou pedindo poder apresentar aqui o conteúdo da variável que teve o seu preenchimento condicionado à idade da pessoa. Tá? Mas aqui o fluxograma precisa enxergar o algoritmo de uma outra forma. Tranquilo? Vamos agora lá no Tinkercad.
E aí eu vou construir aqui com vocês a estrutura essa estrutura aqui, está em execução aqui, tá? Vamos lá. Eu vou, apesar de já ter construído, né, eu vou criar um novo circuito, aqui numa outra aba aqui, ó, para vocês depois poderem replicar isso quando for assistir essa aula, tá? Então, assim, basicamente, os componentes que nós já usamos, né, o Arduino aqui, só para a gente poder dar inteligência ao nosso sistema. Vou pegar aqui dois LEDs, tá? Deixa eu rotacionar esses LEDs aqui. Esse LED vai ser vermelho mesmo, de baixo vai ser amarelo. Eu vou ligar... Vou fazer o contrário aqui. Vou colocar esse LED aqui mais perto aqui. Atrás. Vou pegar aqui um fiozinho. Vou trocar a cor do fiozinho para preto. Eu vou ligar isso aqui no GND, como eu tinha feito anteriormente. E vou ligar isso aqui também no GND. Vou fazer bonitinho agora. Beleza? Vou pegar agora, trocar a cor do fio aqui para vermelho. Vermelho. Vou pegar aqui e vou ligar esse daqui no pino, vou colocar no pino 7 aqui, subir um pouquinho esse LED aqui, para não ficar muito... E vou pegar esse aqui e vou ligar aqui no pino 8. Então, eu tenho os dois LEDs meus, né? Um ligado no pino 8 e outro ligado no pino 7. Tá? Vamos lá ver o código. Aqui é o código padrão. Se eu mandar executar isso aqui, o que vai acontecer é que vai ficar piscando aqui o LED incorporado, né? E o LED incorporado está associado com o pino 13, por isso que nada acontece aqui no meu código. Então, vou jogar isso aqui na lata do lixo. Não me interessa isso, tá? Antes de mostrar aqui o LED funcionando, propriamente dito, deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui, porque além da estrutura condicional, eu mostrei para vocês na aula de hoje comandos de entrada e de saída. Né? Então, comando de saída nós já tínhamos visto. Então, por exemplo, se eu pegar aqui, ó, esse bloco, né, imprimir no monitor serial, aí tem uma expressão aqui, ó, hello world. Vamos trocar isso aqui, ó, né? Vou colocar aqui, ó, oi pessoal. Né? Oi pessoal. Então, estou pedindo para o meu programa escrever numa tela chamada de monitor serial essa expressão aqui. Ó. E aí, se eu mandar iniciar a simulação, olha o que vai acontecer. Vai aparecer aqui, ó, oi pessoal. Como isso daqui, né, como é característica do Arduino, né, ficar executando o programa de maneira infinita, né, em loop infinito, então ele vai ficar escrevendo oi pessoal o tempo todo. Olha lá, o tempo todo. Tá? Ele vai ficar escrevendo essa frase aqui. E eu não consigo mudar isso, eu não consigo trocar, né, o texto sem parar a simulação. Quando eu mudei o texto aqui, ele interrompeu a simulação. Tá? Vou apagar aqui, para vocês verem. Se eu executar de novo, agora vai aparecer outra coisa, esse monte de caractere maluco aqui na tela. Tá? Então, esse bloco aqui, imprimir no monitor serial, equivale ao comando escreva, que eu apresentei no início aqui da nossa aula, né? Quando eu estava falando de comando de saída, comando de escrita para vocês. Tá? Aqui, ó. Então, na hora que eu mostrei isso aqui para vocês, fiz errado. Na hora que eu mostrei isso aqui para vocês, escreva, digite a sua idade. Então, essa estrutura aqui, no caso, o Renan, você perguntou como é que você poderia testar. Toda vez que você tem um algoritmo, o algoritmo representa a ideia de solução que você tem na sua cabeça. Aí você quer testar isso, você precisa fazer a portabilidade desse seu algoritmo para o ambiente de execução que você pretende utilizar. No nosso caso, o ambiente de execução tem sido, até agora, aqui o Tinkercad. Então, é uma tradução.
O comando escreva, lá do algoritmo, ele vai ser traduzido por esse bloco aqui chamado imprimir no monitor serial. E aí, Renan, se eu quiser olhar o código, eu ponho aqui bloco mais texto, olha aqui o texto. O texto é esse aqui, ó. Tá? Deixa eu mudar aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Oi, pessoal. Olha só. Essa estrutura aqui é um código na linguagem C++. C++ é uma variação da linguagem C. Tá? Então, o comando escreva, que eu coloquei lá no meu algoritmo, se eu for trabalhar com bloco, ele vai ser traduzido por esse bloco aqui, ó, imprimir no monitor serial. Se eu for trabalhar direto com a linguagem C, eu vou transformar o meu comando escreva nesse comando aqui, ó, print ln. Poderia ser print apenas, tá? Poderia ser print, quando eu tiro aqui, ó, sem linha. Vira print, tá vendo? Ou com linha, vira print ln. Vocês lembram qual é a diferença aqui de selecionar com e sem linha? Quem lembra da última aula? Ele vai escrevendo uma linha abaixo da outra, e o outro ele vai escrevendo tudo numa linha só. Exatamente, Matheus, muito bem. Né? Então, quando eu quero escrever, por exemplo, aqui eu vou colocar outro imprimir aqui, ó. Oi, pessoal, e aqui vou colocar assim, ó, tudo bem? Se eu deixar a estrutura dessa forma aqui, ó, com uma nova linha, o que significa? Significa que o programa ele vai imprimir no monitor serial, ele vai escrever no monitor serial essa frase, ou esse trecho de frase aqui, e ele vai mudar de linha. Então, ele vai escrever isso numa linha, aí ele pula para a linha de baixo, e aí ele vai escrever isso daqui na linha de baixo. E aí vai pular uma linha de novo. Como isso daqui vai ficar em loop, ele pula uma linha, escreve isso daqui novamente, pula uma linha, escreve isso daqui, e vai ficar dessa forma aqui. Olha só. Vamos botar para executar. Aparecer aqui, ó. Oi, pessoal, tudo bem? Olha lá. Um em cada linha. Tá? Quando eu mudo aqui, por exemplo, coloco aqui, ó, sem linha, quer dizer, ele vai escrever isso daqui, da mesma forma, só que ele não vai mudar de linha. Ele vai continuar na mesma linha. E aí, o que quer que eu determine que seja escrito, no caso aqui eu estou escrevendo uma outra frase, né? Ele vai escrever na mesma linha do anterior. E depois que ele escrever isso daqui, aí sim ele muda de linha. Porque eu pedi para colocar com nova linha. Olha só. Então vai aparecer, oi pessoal, tudo bem? Na mesma linha. E aí depois eu mudo de linha. Olha lá. Olha lá. Oi pessoal, tudo bem? Na mesma linha. Tá certo? E só está mudando de linha por quê? Porque depois do tudo bem, eu estou com a opção com nova linha marcada. Se eu tirar isso aqui também, ele vai escrever essas frases aqui, tudo numa linha só. Fica até esquisito de ver. Olha só. Ó, tudo numa linha só. E aí, ó, tá vendo a minha barra de rolagem? Porque tá tudo numa linha só. Né? Tudo numa linha só. Aí fica um negócio até esquisito para a gente poder ver. Tá? Então, quando eu vou escrever alguma coisa no monitor serial, por exemplo, eu tenho a opção de escrever e continuar na mesma linha, ou escrever e mudar de linha. Então, depende do que eu quero fazer. Tá? Observe que quando eu seleciono aqui sem linha, o comando, Renan, ele muda. Então, sem linha é o comando print, com linha é o comando print ln. Esse ln é uma abreviatura em inglês de line, que significa linha. Tá? Ele pegou somente as consoantes, né? L e N. Tá? Então, print ln, ou a gente também costuma dizer, chamar isso aqui de print line, significa que ele vai escrever o texto na tela do dispositivo, e vai mudar de linha. Se for somente o comando print, ele vai escrever o texto na tela e vai continuar na mesma linha. Então, se eu pedir para escrever alguma coisa depois, ele vai escrever na frente. Tá? E aqui, eu tenho essa opção aqui, ou esse recurso aqui, que a gente chama de objeto, né? Nós temos esse objeto chamado serial. Por quê? Porque eu estou dizendo para o meu programa que ele vai escrever no monitor serial. Né? Exatamente para refletir o que esse bloco aqui significa. Isso é importante vocês terem em mente, porque
eu posso pedir para escrever, por exemplo, em algum dispositivo que não seja monitor serial. Então, aqui eu estou falando de um projeto com Arduino. Eu poderia, por exemplo, colocar vinculado aqui, anexado aqui no Arduino, um display. Deixa eu ver aqui. Não vou mostrar como é que funciona, não, porque tem um monte de ligação e eu não lembro a fiação. Tá? Mas eu poderia pegar aqui, ó, um display. Cadê o display aqui? Aqui, ó. Eu poderia pegar um display e ligar esses pinos aqui no local correto, criar uma lógica de programa, e ao invés de mandar imprimir alguma coisa no monitor serial, monitor feio, eu poderia mandar imprimir aqui nesse display. Né? Acenderia os LEDs aqui bonitinho. Tá? Então, quando a gente vai dizer que é para imprimir alguma coisa, que eu quero escrever alguma coisa em algum lugar, eu preciso dizer onde eu quero escrever. Então, está aqui, eu quero escrever no monitor serial. Tá? Mas, como eu falei, não se preocupem com código agora. A menos que seja por hobby. Tá? Porque, assim, eu não vou cobrar código de vocês na prova. Isso vocês vão ver na sequência do curso. O importante aqui nessa disciplina, como é o nome dela, é vocês entenderem a lógica que está por trás da programação. Então, se você vai escrever o comando serial.print, ou se você vai escrever printf, como é na linguagem C, ou se você vai escrever writeline, como é em outras linguagens, não importa. A lógica é a mesma. Se eu quero imprimir, se eu quero exibir alguma coisa para o usuário, eu vou usar um comando apropriado da linguagem que eu escolhi para poder fazer isso para mim. Tá? Bom, alguma pergunta? Vou apagar isso aqui. Eu não vou trabalhar com esse monitorzinho. Sem pergunta, pessoal? Vamos lá, então. Isso daqui é a parte de exibição. Aí, como é que eu faço para ler? Como eu tinha feito. Coloquei lá a letra A, dei um Enter, e aí como é que o programa pegou essa letra A que eu digitei e levou para alguma variável, né, para depois analisar? Aí eu tenho esse aqui, um comando de entrada. Tá? Bom, os comandos de entrada, como vocês estão vendo aqui, pode ser a leitura do estado do pino. Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque está mais voltado para o Arduino mesmo, mas ao invés de eu mandar um pino ficar alto ou baixo, eu posso verificar se ele está alto ou baixo. Eu posso ler o estado do pino. Tá? Mas essa aqui que eu quero que vocês entendam. Eu posso pedir para poder ler do serial. Tá? Então, eu quero que o meu programa leia do serial, leia do monitor serial. Tá? E aí, só para vocês poderem perceber o que vai acontecer, eu vou jogar isso aqui no lixo. E vou pegar, vou criar um código aqui, onde o meu programa vai ler o que está no monitor serial e já vai imprimir no próprio monitor serial. Tá? Então, eu vou colocar aqui. Ó. Eu quero que ele imprima no monitor o que ele leu. Então, a ideia é eu colocar aqui alguma coisa, eu vou dar um Enter e aparece aqui em cima. Tá? Mas olha só, se eu fizer dessa forma, olha o que vai acontecer. Deixa eu parar aqui e colocar come. Olha só. Vocês estão vendo o que está acontecendo no meu monitor serial? O que está acontecendo no meu monitor serial? Vocês estão vendo? Ele está imprimindo um monte de -1. Isso. Né? Por quê? Porque é o seguinte, quando eu uso esse recurso para pedir para ele ler do serial, ele vai o tempo todo ir lá e pegar alguma coisa, mesmo que eu não tenha digitado. Tá? E aí, como ele não, como está vazio, né, ele está pegando essa alguma coisa e está interpretando como -1. Né? E vocês estão vendo que está de forma infinita. Está um loop infinito aí também. Tá? Então, antes de pedir para ele ler alguma coisa do serial, nós precisamos usar uma estrutura condicional. Eu vou dizer para o meu programa para ele vir aqui e ler o que está aqui somente quando tiver alguma coisa para ler. Então, se tiver vazio, não é para ler nada. Tá?
Então, e para poder fazer isso, eu vou já usar uma estrutura condicional. Olha só, eu venho aqui, ó, em controlar, e vou pegar essa estrutura aqui, ó. Se então, do jeito que apareceu lá no material teórico, e vou trazer isso para cá. Tá? O que eu quero que aconteça? O que eu quero que seja feito? Eu quero que seja feito exatamente isso aqui, ó. Eu quero que imprima, aqui no monitor serial, o que ele leu do próprio monitor serial. Então, eu vou digitar alguma coisa aqui, e na hora que eu der Enter, eu quero que o que eu digitei aqui apareça aqui em cima. Mas somente quando eu digitar alguma coisa. Então, a condição que eu vou colocar aqui é exatamente essa. Ele vai verificar se tem alguma coisa digitado aqui. Tá? E para poder fazer essa verificação, eu vou usar esse recurso aqui. Ó. Observe que aqui, né, é o formato de um hexágono. Então, a ideia da programação de blocos é exatamente para a gente poder usar a ferramenta adequada. Então, esse daqui, ó, é a expressão lógica. Então, lembrando que um comando condicional, ele precisa de uma expressão lógica para tomar uma decisão. Se eu tentar executar isso aqui, que eu nunca tentei, deve dar algum erro. Ó, deu erro. Tá? Por quê? Porque está faltando a estrutura condicional. A estrutura não, a expressão lógica. Né? O programa não tem condições de tomar uma decisão se vai executar isso aqui ou não, se eu não disser para ele qual é a condição na qual ele deve se basear. Tá? Então, eu vou pegar isso aqui, que é a minha expressão lógica, e vou colocar aqui, e vou configurar isso aqui. Tá? Então, eu quero o seguinte, ó, eu quero que lá na minha entrada, eu quero que ele verifique se existe caracteres seriais disponíveis, ou seja, eu quero que ele verifique se tem alguma coisa disponível aqui. Ó. Tá? Então, eu vou pegar isso aqui e vou colocar aqui. Ó. Então, ele vai verificar se, se existe caracteres disponíveis aqui. Mas quantos? Né? Qualquer quantidade maior que zero. Então, eu criei uma lógica aqui que diz o seguinte, olha, se o número de caracteres seriais disponíveis, ou seja, o número de caracteres que eu digitei aqui for maior que zero, então ele vai ler o que eu digitei e vai imprimir no próprio monitor serial. Por enquanto, gente, não estou usando nada Arduino aqui, tá? Olha só. Vou mandar executar. Vocês vão observar que, diferente do que estava acontecendo antes, ó, não está aparecendo aquele monte de -1. Tá? Aí eu vou digitar aqui, sei lá, por exemplo, a letra A. Tá? Bom, também não apareceu nada ainda. Por quê? Porque eu como usuário, tenho que dar o sinal para o programa, que eu já terminei de digitar. E o sinal que eu dou para o programa é o Enter. Então, eu posso digitar o que eu quiser aqui. Ó. O programa não vai fazer nada. Por quê? Ele está em loop, só que, por enquanto, ele não... esses caracteres que eu estou digitando aqui, ó, ele não está considerando porque eu não dei Enter ainda. Então, para ele, o número de caracteres que está disponível é 0, porque eu não digitei nada. Mas na hora que eu der um Enter, agora, olha lá, ele exibiu aqui um valor, uma informação. Tá? Estão vendo o que está aparecendo aqui? Eu digitei a letra A, apareceu aquilo ali. Vou digitar o A de novo, ó. Ó, de novo. Vou digitar o B agora. Vou digitar o C. Vou digitar o D. Estão vendo aí o que está acontecendo? Que números são esses, pessoal? Será que são números aleatórios? É o correspondente na tabela ASCII? Exatamente, Gabriel. Que nós vimos em aulas passadas, né? Lembra que o computador ele tem um padrão de codificação dos caracteres na memória? Então, a letra A que eu digitei aqui, ele pegou esse caractere e na hora de armazenar isso na memória, ele armazenou da maneira como ele, computador, entende. Né? Então, ele tá armazenando o caractere ASCII. Então, toda vez que eu digitar um A, vai aparecer 97. Ó. É o código ASCII do A. O B é 98. O A maiúsculo é diferente, né? O A maiúsculo é 65. Vou apagar aqui, ó. O A maiúsculo, 65. A minúsculo,
97. Se vocês consultarem a tabela ASCII, vocês vão ver que esses valores correspondem exatamente ao A maiúsculo e o A minúsculo. Tá? Bom, isso daqui é só para mostrar para vocês como é que a gente usa o monitor serial para poder apresentar informações para o meu programa e para ele poder mostrar coisas para a gente. Isso aqui nós tínhamos feito na aula passada. Agora nós vamos usar isso daqui para poder controlar os LEDs, que é o que eu mostrei no início da aula. Eu quero que o programa entenda, deixa eu parar aqui a simulação, que na hora que eu pressionar a letra A, eu não quero que ele mostre o código ASCII da letra A. Pouco me interessa o código ASCII da letra A. Eu quero que o LED amarelo acenda, A de amarelo. E quando eu pressionar a letra V no meu monitor serial, eu também não quero ver o código ASCII da letra V. Eu quero que ele acenda o LED vermelho. Tá? Então, vamos mexer nessa lógica aqui. Ó. Eu vou dizer o seguinte, olha, eu tenho aqui um condicional, deixa eu aumentar aqui para vocês enxergarem. Eu tenho aqui uma estrutura condicional que eu usei para que o programa não ficasse escrevendo aqui coisas aleatórias. Então, somente quando eu digitasse alguma coisa que ele iria imprimir alguma coisa para mim. Tá? Só que agora, eu não quero imprimir nada. Vou jogar isso na lado do lixo. Tá? Eu quero... Também eu vou manter essa estrutura condicional para que o programa não fique acendendo e apagando LED aleatoriamente. Eu quero que ele apague e acenda LED quando eu digitar alguma coisa. Então, somente quando tiver alguma coisa, algum caractere disponível no meu monitor serial, que ele faça algo. Tá? E aí, que algo é esse? Eu quero que ele defina, né? Vamos lá. Defina o pino 8 como alto. Se eu fizer isso daqui, olha o que vai acontecer. Ao invés de aparecer alguma coisa escrita na tela, olha só o que vai acontecer. Está executando, por enquanto nada aqui com os LEDs. Se eu digitar aqui a letra A e der um Enter, olha que legal, o LED acendeu. Por quê? É a mesma lógica, pessoal. Não tinha nada aqui no meu monitor serial. Então, ele vinha aqui, analisava e via que a quantidade de caracteres era 0. Se isso aqui é falso, então ele não executa o que está dentro do bloco. E como não tem mais nada no programa, ele ficaria sem fazer nada. Quando eu digitei uma letra, aqui no caso de ter letra A, ele verificou que tinha um caractere disponível. E 1 é maior que 0. E aí, como essa condição se tornou verdadeira, ele então entrou aqui para executar o bloco então. E no bloco só tem um comando, que é definir o pino 8 como alto. O pino 8 é o pino que acende o LED amarelo. Então, ele acendeu amarelo. Mas, eu pergunto para vocês, com essa lógica aqui, se eu pressionar a letra V, se eu digitar a letra V e der um Enter, o que vai acontecer? Com essa lógica que está aqui. O que vai acontecer se eu digitar a letra V e pressionar Enter? Vai acender o amarelo. Vai acender o amarelo? É isso, Felipe? Eu acho que não vai acontecer nada, porque não definiu o pino. Tá. Bom, foi o Felipe que falou antes, né? Isso. O Felipe acha que vai acender o LED amarelo. Mesmo eu colocando a letra V de vermelho, né, Felipe? Isso. E o Jenison acha que não vai acontecer nada. Né? Alguém acha que vai acender o LED vermelho? Eu acho que vai acender também, professor. Vai acender quanto, né, ó? O amarelo mesmo, ué. Amarelo? Vamos ver. Vou dar um Enter aqui. Peraí. Não botei para executar, né? Aí também... aí não vai acontecer nada. Vou colocar o V e vou dar um Enter. Né? Coloquei o V de vermelho e acendeu o LED amarelo. Muito bem para quem falou amarelo. Você definiu, né? Você definiu o número de caracteres disponíveis. Então, acho que o V é um caractere disponível, o W é um caractere disponível. Isso. Então, o Jenison, você que tinha falado que não ia acontecer nada. Assim, é o que nós gostaríamos, né?
que não acontecesse nada, mas o programa, ele trabalha de acordo com a lógica que nós, programadores, criamos. Então, vamos entender o que aconteceu aqui. A única condição que eu coloquei para o meu programa é verificar se tem algum caractere digitado aqui no monitor serial. Foi a única condição que eu estabeleci. Eu não estou, Jenison, analisando qual é o caractere. Então é o seguinte, quando eu digitei a letra A e pressionei Enter, o que vai acontecer? O número de caracteres seriais disponíveis é igual a 1, porque eu tenho um caractere aqui. Ó. O número de caracteres seriais disponíveis é igual a 1, nesse caso aqui. Ó. Antes de eu digitar, o número de caracteres seriais disponíveis é 0, porque eu não digitei nada. Aí ele compara. 0 é maior que 0? Isso é falso. 0 não é maior que 0. Então, ele não executa o que está aqui dentro. Como não tem mais nada, não aconteceu nada aqui no programa. Quando eu digito a letra A, eu digitei um caractere. Então, ele vai verificar. O número de caracteres seriais disponíveis é quanto? É 1. Tá? Esse número não é o código ASCII, é a quantidade de caracteres. Então, tem um caractere aqui. Aí ele verifica. Um caractere é maior que 0? 1 é maior que 0? Verdadeiro. 1 é maior que 0. Então, ele vai executar o que está aqui dentro. E o que está aqui dentro? O que está aqui dentro é um comando que diz para ele definir o pino 8, esse pino aqui, como alto. Quando eu defino esse pino como alto, o LED que está conectado a ele acende. E o LED que está conectado no pino 8 é o LED amarelo. Então, na hora que eu digitei a letra A e apertei Enter, acendeu o LED amarelo. Bom, mas na hora que eu digitei a letra V, que poderia ser associada com LED vermelho, o programa não vai interpretar assim. Porque o que ele está analisando aqui, Jameson? Ele está analisando a quantidade de caracteres que eu digitei. E da mesma forma como no caso anterior, eu digitei um caractere. Você está percebendo, Jameson, que ele não está considerando qual foi o caractere que eu digitei? Ele está considerando quantos caracteres eu digitei. Você entendeu? Sim, sim. Né? Então, o que acontece? Ele está vendo que eu digitei um caractere. Aí ele compara. 1 é maior que 0? Sim, 1 é maior que 0. Então, ele vai executar o que está dentro do bloco. O bloco condicional, né? Aqui em laranja, né? E o que está aqui dentro? Está dizendo para definir o pino 8 como alto. O pino 8 está ligado ao LED amarelo. Então, mesmo que eu tenha colocado a letra V, ele vai definir o pino 8 como alto e vai acender o LED amarelo. Tá? Se eu colocasse aqui, por exemplo, o meu nome, Kleber, o que iria acontecer? O que você acha que vai acontecer, Jameson? Se eu digitar o meu Eu nome, acho que vai acender o amarelo. você acha que vai acender o amarelo? Vamos ver. Vamos dar Enter aqui. Tem que mandar iniciar a simulação, né? Vamos lá. Acendeu o amarelo. Né? Por quê? É a mesma lógica. Quando eu digitei meu nome, né, o que aconteceu? Ele não analisou o que eu escrevi. O programa não está analisando o que eu estou escrevendo. Ele está simplesmente contando quantos caracteres eu digitei. O número de caracteres seriais disponíveis é a quantidade de caracteres que tem aqui. Ó. Então, aqui tem 6 caracteres. 6 é maior que 0? Sim, 6 é maior que 0. Então, ele vai executar os comandos que estão dentro do bloco condicional. E só tem um comando. O comando é definir o pino 8 como alto. O pino 8 é onde está ligado o LED amarelo. Então, na hora que eu dou um Enter aqui, ó, ele vai fazer o quê? Vai acender o LED amarelo, como o Jenison falou. Tá? Então, o que eu faço? O que eu faria para poder acender o amarelo se eu digitar a letra A e acender o vermelho se eu digitar a letra V? Alguém sugere alguma coisa? Na minha pergunta, eu já meio que coloquei a resposta. Né? Olha só, vou repetir a pergunta. Como é que eu faria para ele acender o LED amarelo se eu digitar a letra A ou acender o LED vermelho se eu digitar a letra V? Perceberam que na minha pergunta eu coloquei 2 vezes a palavra se? Perceberam, pessoal?
Você tem que colocar duas condições, uma para quando você escreve A e outra para quando você escreve V. Exatamente, Matheus. Exatamente. Então, na própria pergunta, eu já usei 2 vezes a palavra se. Então, significa que eu tenho que verificar aqui, eu tenho que fazer 2 verificações. Olha, esse código não é ainda... A minha preocupação não é ainda tornar o código eficiente. Tá? É mostrar para vocês a lógica mais simples possível. Tá? Depois a gente vai trabalhar com eficiência de código. Então, olha, eu quero verificar, eu vou verificar se a letra que eu digitei for amarela, eu vou falar para ele acender. Opa, peraí. Isso aqui, ó. Olha só. Eu vou verificar se tem caractere disponível. Primeiramente, mantive isso. Se tiver caractere disponível, eu vou entrar aqui, aí eu vou fazer uma outra verificação. Olha que legal. Eu estou fazendo uma verificação depois que eu fiz uma. Tá? Bom, eu não vou colocar aqui ainda, mas a ideia é a seguinte. Eu vou verificar aqui se o que a pessoa digitou foi a letra A. Se foi a letra A, aí vai acender o pino, ele vai definir como alto o pino 8, que é o pino do LED amarelo. Tá? Aí agora eu vou pegar isso aqui, ó, e vou duplicar esse código aqui, ó. Aqui, ó. É uma outra estrutura condicional, que vem depois da primeira. Aqui eu vou fazer uma verificação para saber se o que Deixa eu reduzir isso aqui e fazer um zoom para você enxergar. Aqui eu vou verificar se o que a pessoa digitou é a letra V. E aí eu vou fazer o que aqui? É esse comando aqui mesmo, ô, Matheus? Pode falar, quem abre o microfone. Tem que alterar o pino. Para qual pino aqui, Felipe? 7. Pino 7, porque eu quero acender o LED vermelho. E o LED vermelho, ele está conectado aqui no pino 7. Tá? Então, assim, basicamente, a estrutura é essa aqui. Eu vou melhorar esse código, óbvio, né? Mas, assim, basicamente é isso. Se acontecer de eu digitar a letra A, que eu vou verificar como é que eu faço essa verificação, eu acendo o pino amarelo. Né? Defino o pino 8 como alto. O pino 8 está ligado ao pino amarelo, ao LED amarelo. Se for vermelho, eu vou definir o pino 7 como alto. Tá? Então, para eu poder colocar essa condição, não basta eu apenas os caracteres estão disponíveis aqui no meu monitor serial. Eu preciso saber qual caractere que está lá. Tá? Então, aquela variável de entrada que eu tinha usado anteriormente, ler do serial, eu vou usar ela aqui agora. Tá? Então, a minha condição é o seguinte, depois que eu constatei que tem caractere disponível, não importa quantos, eu vou ler esses caracteres e vou verificar se corresponde à letra que eu defini aqui para cada um dos meus LEDs. Tá? Então, a condição, vamos pegar aqui, ó, a condição, ó, é uma condição aqui e é uma condição aqui. Tá? Então, essa estrutura aqui representa a expressão lógica, que eu expliquei agora há pouco para vocês. Mas a condição daqui é diferente da primeira. Aqui, quando eu estou aqui dentro desse bloco, eu já sei que tem caractere disponível, porque eu já fiz essa verificação. Agora eu quero verificar se o que eu li lá do monitor serial é igual ao caractere A. Só que se eu digitar a letra A aqui, ó, eu estou apertando a letra A e não está deixando de digitar. Né? Por quê? Porque internamente ele está trabalhando com código ASCII. Então eu vou colocar aqui o código ASCII da letra A, 97. Tá? Depois a gente pode melhorar isso aqui. Tem um jeito mais fácil de fazer. Tá? Mas é só para que a minha lógica não fique muito complexa. Então nós sabemos que todas as letras do nosso alfabeto, elas estão associadas a um código numérico, né, que as representa internamente no computador. Esse código numérico é o código ASCII. Então, quando eu fizer a leitura do serial e constatar que o que foi lido lá é igual a 97, quer dizer, então, que eu tenho a letra A. Né? A letra A, 97. Tá? Se o que eu ler do serial for igual... deixa eu colar aqui, porque eu não sei o código ASCII da letra V, não. Senta e burdoado. Código ASCII, letras. Letra V minúscula. Cadê a letra V minúscula?
118. Então, se for igual a 118, quer dizer, então, que eu estou... eu digitei a letra V minúscula. Tá? Então, vamos lá, de novo. Eu tenho aqui esse bloco externo, que nós já tínhamos no nosso programa, que era para fazer com que ele só fizesse essa análise aqui se eu tiver digitado alguma coisa aqui no monitor serial. Tá? Então, se tiver algum caractere aqui, aliás, vou falar de uma outra forma. Se não tiver nenhum caractere aqui, se for 0, essa condição é falsa, e aí eu não entraria nesse bloco, ou seja, nada disso aqui seria feito. Nada disso. Mas, se eu digitar alguma coisa no monitor serial, qualquer coisa, o número de caracteres vai ser maior que 0, e aí eu vou executar o que está aqui dentro desse bloco aqui. Mas dentro desse bloco eu tenho outras duas construções condicionais. Ambas, elas são semelhantes, elas são similares. Tá? As duas vão pegar o que eu digitei no monitor serial e vão verificar qual é o conteúdo. Então, se o que eu li tiver o valor 97, isso equivale ao código ASCII da letra A minúscula. Então, eu vou pedir para acender o LED amarelo. Se for 118, isso equivale à letra V minúscula. Então, eu vou mandar acender o LED vermelho. Tá? Então, vamos botar aqui para executar, para ver se vai funcionar. Então, vou mandar inicializar. Vou digitar a letra A, e aí eu espero que acenda o LED amarelo. Maravilha, funcionou. Eu vou digitar uma letra aleatória, né? Uma letra, sei lá, X, que eu não preparei. A ideia é que não aconteça nada. E, de fato, não aconteceu. Agora, eu vou digitar a letra V. Né? Se eu tiver colocado o código ASCII certo, tem que acender o LED vermelho. Eu acho que eu coloquei o código ASCII errado. Cadê a tabela ASCII? Peguei uma tabela aqui muito ruim. É 118. 118. O que eu fiz de errado aqui? O pino 7. Defini como alto. Vou fazer uma coisa aqui só para eu ter certeza que o código que está aqui é o código correto, tá? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pedir para ele escrever na tela do monitor serial o que ele leu. O que ele leu. E aí depois ele vai decidir qual LED que ele acende. Vamos ver aqui, só para poder ver qual é o código que está aparecendo aqui. Beleza. Vamos lá no monitor serial. Vou colocar aqui a letra A. Escreveu 97. Já sei o que acontece. Né? Já sei o que aconteceu. Perceba que ele mostrou 97, mas não acendeu o LED amarelo. Tá? Aqui tem uma coisinha, pessoal, que eu estava me esquecendo. Quando eu peço para ler do serial, ele vai lá, pega o que eu tinha digitado e limpa o serial. Ou seja, se eu pedir para ler de novo, não vai ter mais nada lá, porque ele fez a leitura na primeira etapa aqui, só para ficar claro. Então, por exemplo, eu coloco a letra A. Então, tem um caractere aqui. Aí ele vem cá e verifica. O número de caracteres, qual é o número de caracteres seriais disponíveis? 1. 1 é maior que 0? Sim, verdadeiro. Aí, na hora que eu peço para imprimir no monitor serial o que ele leu do monitor serial, o que ele faz? Ele pega isso daqui, que é a letra A, ele tira isso daqui, e aí, como eu pedi para poder imprimir no monitor serial, ele mostrou o código ASCII aqui da letra A, 97. Na sequência, tem a estrutura condicional que eu peço para ler o serial de novo. Tem alguma coisa lá? Não tem mais. Por isso que ele não executou mais nada. Tá? Então, como é que eu vou resolver isso aqui? Vou fazer isso aqui, ó. Eu vou, ao invés de pedir para ler o monitor serial 2 vezes aqui, ó, eu vou fazer o seguinte. Eu vou tirar isso daqui. Oxe, pedi para duplicar. Não, fiote, quer jogar isso na lixeira.
Bugou aqui. Ele não está deixando arrastar. Não está deixando eu apagar. Que droga, viu? Bugou aqui o ambiente aqui. Deixa eu ver se eu consigo deixar isso lá e fazer outra forma. Quero... Tá bugado aqui, peraí. Tá quase acabando a aula e foi dar pau logo agora, hein? Fechei. Abri. Eu não consigo apagar isso aqui. Que legal, hein? Vou apelar. Limpei tudo. Só que não adiantou, não. Ele agora vai fazer só o LED piscar. Eu limpei o código, tá, pessoal? Porque ele não está deixando eu mexer com isso aqui. Que droga, viu? Bloco texto. Se eu fizer com texto aqui, apagar isso, apagar isso. Resolve? Acho que não. Porque ele tem por padrão colocar o código... que raiva. Vamos sair daqui. Na hora que eu atingi o ápice que da aula aqui, o negócio deu pau. A ferramenta. Beleza, vou jogar aqui fora. Vou construir rapidinho aqui a minha lógica de novo, tá? Então, vou pegar aqui a estrutura condicional. Vou colocar aqui a lógica para poder verificar o número de caracteres disponíveis. E tem que ser maior que 0. Aí eu vou pegar, aí eu vou fazer a mudança aqui já. Vou fazer o seguinte, eu vou criar uma variável, vou chamar essa variável aqui de valor lido. E aí o que eu vou fazer? Eu vou ler o caractere que está lá no monitor serial e vou guardar nessa variável para não precisar voltar lá e fazer a leitura de novo. Então, isso aqui, ó, vou ler do serial e vou guardar o que eu li no serial nessa variável aqui chamada valor lido. E aí, depois que eu fiz isso, aí sim, eu vou lá e faço a verificação se, não o que está no serial, que já não tem mais nada, eu já li, mas se a variável que foi lida, né, é igual, primeiramente aqui ao 97, que é o A minúsculo, e aí o que eu vou fazer? Vou pedir para definir o pino 7 como alto, amarelo. Não, 8. 8, né? Porque olha só, aqui, ó, pino 8 amarelo. E aí eu vou pegar e vou fazer isso aqui, ó. Duplicar isso aqui, vou colocar aqui. Se o valor lido for igual a 118, eu vou pedir para definir o pino 7 como alto, tá? Então, vocês perceberam a mudança que eu fiz aqui? Antes eu tinha colocado aqui a leitura do serial aqui e aqui. E aí que foi o meu erro, porque se eu fizer isso, ele vai lá, a primeira vez, lê, compara, se for verdade, ele executa isso aqui, porque acendeu o pino amarelo. Se for falso, na hora que eu pedir para ele poder ler de novo o serial está vazio, porque já leu o caractere anterior. Tá? Para evitar esse problema, o que eu fiz? Eu fiz a leitura do serial, guardei numa variável, que eu chamei de valor lido, e depois eu comparei o conteúdo da variável valor lido. Tá? Se for igual a 97, é porque o valor que eu tinha digitado aqui é 97. Se for igual a 118, é porque o valor que eu tinha digitado aqui é 118. Tá? E aí, agora, a tendência é funcionar. Olha só. Se eu digitar aqui a letra A, como tinha acontecido, ele acendeu o LED amarelo. Se eu digitar a letra V, agora ele acendeu o LED vermelho. Se eu digitar qualquer outra letra, né, letra X, ele não vai fazer nada. Tá?
Aí, pessoal, como nós já finalizamos a aula, a tarefa de casa, tá? Tentem reproduzir esse código, tá? E acrescentem a seguinte lógica. Quando eu digitar a letra A, ele vai acender o LED amarelo, mas se o LED vermelho estiver aceso, ele apaga. Você observe que quando eu faço isso, ó, vermelho. V, acendeu o vermelho. Se eu digitar o A, ele acende amarelo, mas não apaga o vermelho. Então, o dever de casa mudem essa lógica aqui, de maneira que, quando ele vai acender um LED, ele apaga o outro. Tá? E implementem uma nova condição, que não está aqui, que é, se eu digitar a letra D, ele apaga o LED que estiver aceso. Nunca vai estar os dois LEDs acesos, então ele vai apagar o que estiver aceso. Tá? Ou seja, ele vai funcionar dessa forma aqui. Deixa eu esconder aqui o código para vocês não colarem. Deixa bem pequenininho. Ninguém enxergar. Então, vai fazer isso aqui. Ó. Se eu digitar a letra A, ele acende amarelo. Se eu digitar a letra V, ele apaga o amarelo e acende o vermelho. Se eu digitar a letra D, se estiver aceso, ele apaga. Tá? Alguma dúvida com relação ao que eu expliquei para vocês aqui agora? Eu fiz aqui a demonstração sem compartilhar a tela. Né? Que beleza. Deixa eu fazer de novo aqui para vocês poderem enxergar. Olha. Era só um pouquinho. Isso aqui, ó. Essa é a rotina. Ó. Se eu apertar a letra A, ele acende amarelo. Se eu apertar a letra V, ele apaga o amarelo e acende vermelho. Se eu apertar a letra D, ele desliga o LED que estiver aceso. Então, essa aqui é a lógica que eu quero que vocês implementem. Tá? Alguma pergunta, pessoal? Ficou alguma dúvida com relação ao raciocínio que eu usei para construir essa lógica aqui? E aí? Vocês estão aqui ainda? Tudo certo para mim, professor. Beleza, então, Gabriel. Então, vamos lá. Eu vou disponibilizar esse vídeo, tá? Quem não conseguiu entender tudo que eu falei, aproveite, assiste o vídeo de novo, tenta reproduzir exatamente como eu fiz, né? Você vai pressionar a letra A, vai acender o amarelo. Você vai pressionar a letra V, vai acender o vermelho, mas se o amarelo estiver aceso, continua aceso. E aí, depois que vocês entenderam como é que foi construída essa lógica, façam as alterações que eu pedi. Tá? Isso, pessoal, tenho certeza que é o que vai fazer, de fato, vocês aprenderem. Assistir uma aula de alguém explicando o raciocínio lógico que ele utilizou é uma coisa. Né? Você assimila alguns conceitos, alguns aspectos aí da programação. Mas programar, você só vai aprender quando você, de fato, botar a mão na massa. E quando você mexe com esses blocos, você está exercitando o seu raciocínio lógico. Tá? E aí você vai estar realmente mostrando que você aprendeu. Tá? Então, primeiro, repitam o que eu fiz e depois acrescentem uma lógica para fazer o cenário aqui funcionar da maneira como eu expliquei. Acende somente um. Então, se um estiver aceso, quando você pedir para acender o outro, vai apagar o que está aceso. E a letra D apaga os dois LEDs. Né? O que estiver aceso, você apaga. Tá bom? Bom, então são 8h44 aí. Acho que aproveitamos bem o nosso tempo. Eu atrasei um pouquinho no início, por conta de problemas aqui com o Google Meet. Mas acho que consegui alcançar o objetivo da aula. Se vocês não tiverem pergunta mais, eu vou me despedir aqui, desejando aí uma boa noite e até a próxima semana. Olha, professor, boa noite. Alô, professor, boa noite, obrigado. Boa noite, professor. De nada. Obrigado, professor.